é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Está começando aqui pela Rádio 89.1 o programa Hora Luterana, um programa da comunidade evangélica de confissão luterana Martin Luther de Parobé. Oferecimento Loja Cleia Presentes e Decorações. Quer presentear alguém, decorar ou perfumar a sua casa? Visite a Loja Cleia Presentes na Rua Doutor Legendre 356, propriedade Cleia Cor. Loja de Calçados Bibi, à sua disposição calçado do número 14 ao 39, bairro Conceição do Funil, número 5373, em frente à fábrica da Bibi. Telefone 3543-3289. Aguardamos sua visita. Agropet Curió, tudo para o seu pet e também o ramo agro. Avenida das Nações, 1124. Telefone 3543-4181 em Parobé. E a colaboração espontânea da senhora Rainita Sebel da Silva. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Bom dia, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Iniciamos mais um programa, A Hora Luterana, um programa da comunidade Martin Luther de Parobé, da paróquia de Parobé, pertencente ao Sino do Nordeste Gaúcho, filiado à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Eu sou o pastor Edson Coren e é uma grande alegria poder estar contigo e em sua companhia nesta manhã de sábado, dia 17 de janeiro de 2026. Quero saudá-los e saudá-las com palavras bíblicas do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 3. O Senhor me disse: Israel, você é meu servo, e por meio de você serei glorificado. O Senhor me disse: Israel, você é meu servo, e por meio de você serei glorificado. Assim, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo, também que no nosso viver diário possamos ser como o povo de Israel, anunciado pelo profeta Isaías, de também, através dos nossos dons e talentos, honrar, louvar e glorificar o nosso Senhor. Assim, esse programa de rádio está sendo transmitido na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo, Santo, Santo,
A leitura bíblica para o programa de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9. Eu, Paulo, que fui chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo, junto com o irmão Sóstenes, esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto. Escrevo a todos que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Essa carta é também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem me dado a vocês por meio de Jesus. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom da sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual, enquanto esperam a vinda do nosso Senhor. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Até aqui a leitura. Amém. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor. Prezado ouvinte, você já parou para pensar que cada vez que alguém olha para você, está olhando para uma carta de recomendação de Jesus Cristo? Quando você diz, sou cristão ou sou cristã, está dizendo, eu represento a Cristo. Mas será que a nossa vida tem honrado esse nome que carregamos? Ou será que temos sido como aquele homem que comprou uma Ferrari usada, mas a deixou na garagem com o motor quebrado, só para tirar fotos e dizer aos amigos, tenho uma Ferrari? Paulo começa sua carta aos Coríntios, chamando-os de santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Isso numa igreja cheia de problemas, uma igreja dividida, com membros brigando, vivendo em pecados, confundidos sobre a doutrina. Mas Paulo não começa repreendendo, ele começa lembrando a identidade deles. E hoje Deus quer lembrar a nós quem somos e o que temos em Cristo. Primeiro precisamos entender que somos chamados para pertencer a Cristo. Paulo escreve, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. 3 vezes Paulo usa a palavra chamado nesse versículo, e isso não é coincidência. Paulo foi chamado para ser apóstolo, os coríntios foram chamados para serem santos, e esse chamado é para todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. O que significa ser chamado não é apenas um convite casual, como quando você convida alguém para um churrasco, a pessoa pode ir ou não. A cultura bíblica, chamar era um ato de autoridade e propósito. Quando um rei chamava alguém, era uma convocação que mudava destino. No século XVIII, um jovem escravo chamado George Lilly foi comprado por um fazendeiro cristão da Geórgia. Esse fazendeiro não apenas o libertou, mas o chamou para servir a Cristo.
George tornou-se o primeiro missionário batista negro das Américas, pregando para escravos e levando o evangelho até a Jamaica. Um chamado de Deus transformou um escravo em instrumento de libertação para milhares. Você percebe? Deus não nos chamou porque éramos qualificados. Ele nos chama para nos qualificar. Paulo não era perfeito, os coríntios eram bagunçados, mas o chamado de Deus permanecia. Hoje não importa seu passado, seus erros, suas lutas. Você foi chamado para pertencer a Cristo. Esse é o seu novo endereço espiritual. Em segundo lugar, precisamos reconhecer que somos enriquecidos com todos os dons. Paulo continua: sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, tanto em toda a palavra como em todo o conhecimento. Paulo dá graças por uma igreja problemática. Por quê? Porque ele enxergava além dos problemas. Ele via a graça de Deus operando neles. A palavra enriquecidos aqui significa foram feitos abundantemente ricos. Não é uma riqueza material, mas espiritual, em toda a palavra, que é a capacidade de testemunhar, ensinar, proclamar em todo o conhecimento, que é o entendimento da verdade de Deus. E Paulo afirma que não lhes falta nenhum dom espiritual. Aqui está a verdade revolucionária. A igreja de Corinto tinha todos os dons, mas estavam um caos. Por quê? Porque ter dons não é o mesmo que ter maturidade. Eles tinham o pacote completo, mas não sabiam trabalhar em equipe. É como a história de um maestro que recebeu uma orquestra desorganizada. Cada músico era talentoso individualmente. O violinista tinha vencido competições. O pianista era multiuso. O trompetista era excepcional. Na primeira apresentação foi um desastre. Cada um queria mostrar seu talento, tocando mais alto, mais rápido, querendo ser a estrela. O maestro parou tudo e disse: vocês têm todos os instrumentos necessários, mas esqueceram a partitura. Não estamos aqui para brilhar individualmente, mas para criar uma sinfonia juntos. Quantas igrejas são hoje como Corinto, cheias de dons, mas pobres em unidade? Deus não distribuiu dons para nos exaltarmos, mas para edificarmos o corpo. Você pode falar lindamente, mas se não tem amor, é barulho. Pode ter fé para mover montanhas, mas se usar isso para se promover, perde o propósito. A boa notícia é que Deus já equipou você. Não falta nada. O que falta talvez seja nos rendermos ao Maestro Divino e tocarmos juntos em harmonia. Em terceiro lugar, e aqui está a parte mais poderosa, precisamos confiar que somos confirmados até o fim. Paulo encerra essa sessão declarando: ele também os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, que os chamou para a comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo está falando sobre segurança eterna, baseada não em nossos esforços, mas na fidelidade de Deus. Observe a progressão. Ele os manterá firmes. Não diz vocês devem se manter, mas ele manterá até o fim. Não até você cansar, desistir ou falhar, mas até o fim. Irrepreensivelmente, no dia do Senhor, sem culpa, sem acusação, e a garantia de tudo isso, fiel é Deus. A palavra confirmar, na versão original, era usada para documentos legais.
significava tornar algo válido, garantido, irrevogável. É como quando você recebe a escritura de uma casa, está confirmado, é seu, ninguém pode tirar. Por que podemos ter essa certeza? O versículo 9 responde: fiel é Deus, não diz fiéis são vocês, não diz se vocês forem fiéis, mas afirma categoricamente: fiel é Deus. Você está lutando hoje? Sentindo que vai desistir? Achando que já pecou demais? Já falhou demais? Já decepcionou Deus demais? Ouça esta verdade: sua salvação não depende de você segurar a mão de Deus. Depende de Deus segurar a sua mão. E Ele nunca solta. Isso não é licença para pecar, é poder para perseverar. Quando você entende que Deus é fiel, você não quer decepcioná-lo, você quer honrá-lo. Voltemos à pergunta inicial: sua vida tem honrado o nome que você carrega? A igreja de Corinto era uma bagunça, mas Paulo via neles um chamado divino. Eles pertenciam a Cristo, uma capacitação completa. Todos os tinham dons necessários e uma garantia eterna. Deus seria fiel até o fim. O mesmo vale para você hoje. Não deixe que seus fracassos definam você. Deixe que o chamado de Deus defina. Não esconda seus dons por insegurança. Use-os para edificar. Não desista no meio da luta. Deus promete levá-lo até o fim. Caro ouvinte, você não é definido por seus problemas, você é definido por aquele que o chamou. Que possamos, a partir desta mensagem, não somente considerar uma Ferrari na garagem, sem o funcionamento do motor, mas sim uma Ferrari funcionando, ou seja, vivendo dignamente com cartas de recomendação vivas de Cristo Jesus, para que coloquemos nossos dons, os nossos talentos, tudo aquilo que nós temos de especial que vem de Deus, também a serviço do próximo, da nossa igreja, construindo assim vidas melhores. Amém. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia, a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. A nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Botão de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, promessa da tua presença que vida abundante nos traz. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. A nossa espera e ardor transforma em plena alegria. Ai, 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 ai. Já temos preciosa semente, penhor do teu reino agora. Futuro ilumina o presente, tu vens e virás sem demora. Venha teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e ardor transforma em plena alegria. A nossa espera e ardor
alegria. Aie, eia, aie, aie, aia. Aprendamos de Maria a ouvir com devoção. Desde Marta energia, pressa e dedicação. Acontece diaconia, a ação com oração. Ser uma Marta Maria, que bonita vocação. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus do amor. Do pequeno ser amigo, ao faminto dar o pão, como no buscar abrigo, com o doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos sepultar. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus do amor. Todos nós somos chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados, integrar a comunhão. Vivenciar a diaconia com os mais pobres deste chão. Resgatar a cidadania, superar a escravidão. Vamos juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Sirvamos com alegria, exaltando Deus do amor. Assim também quero trazer os aniversariantes da semana. Hoje estão de aniversário Ivan Frederico Moraes Ritter e Leandro Lutz Kirsch. No dia de amanhã estarão de aniversário Ana Glória Henkel, Deana Maria Machado, Elton Vanderlei Krumenauer e Romildo Gross. Já no dia 19 estarão de aniversário Edelar Luiz Franco, Gabriel Vitor Martim, Gustavo Franco Chile, Edio Traim e Malu Vieira. E no dia 20 estarão de aniversário Jaci Sueli Krumenauer e Lone Sper Fetter.
No dia 21 estarão de aniversário Elisa Regina Schuch e Joaquim Gross. 22 estarão de aniversário Bruno Alessandro Hahn, Cristiane Semin e Isabelle Gomes Barkfeld. E no dia 23 de janeiro estarão de aniversário Ana Carla Gans Kohlrausch e Astor Daniel Linden. Parabéns aos aniversariantes, Deus conceda as mais ricas bênçãos, muitos anos de vida e receba o grande e forte abraço de toda a família luterana. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui para louvar e adorar, para bendizer seu santo nome, para agradecer e orar. Estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, aqui nos reunimos. Em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Assim convido o querido ouvinte para orarmos juntos a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo hoje e para todo sempre. Amém.